Olá, meu nome é Ricardo Moreira, bem-vindos a mais um Corte Comentado. Dessa vez eu trouxe o Arthur Fitzgibbon, que é o Head, é o cara que lidera a OneRPM, ou OneRPM, como ele mesmo prefere falar. Ele desenvolveu uma posição bem interessante que entre distribuidora e gravadora, ele ficou ali no meio. Ele chama a OneRPM de desenvolvedora, porque ela justamente se posiciona e oferece trabalhos de AIR, de conceituação de AIR, para determinados projetos que se aproximam dele, onde ele acha que ele pode usar todo esse expertise que ele aprendeu na indústria fonográfica para desenvolver mais ainda esses artistas. Então, caso a caso, ele vai selecionando e transformou a OneRPM numa empresa bastante interessante, muito atrativa, e onde muitos artistas iniciantes colocam seus singles, seus EPs, enfim, seu material novo para distribuição e eventualmente para promoção e eventualmente para aconselhamento artístico e desenvolvimento de carreira. Então eu selecionei dentro da entrevista, dentro do papo que eu fiz com ele, um momento que ele fala especificamente do artista oferecendo não mais somente o produto música, mas também o produto opinião. O artista atuando como influencer, o artista exercendo sua influência e transformando aquilo num produto para aproximar marcas e para, enfim, apontar serviços, não somente na música. Eu selecionei justamente essa parte dos artistas que se transformaram em influenciadores digitais. Vamos lá, vamos ouvir. Eu sempre prestei atenção, quando eu trabalhava em gravadora, era o processo de influência. Não só do artista, mas de todo o mercado que envolvia. E eu falava assim, cara, o artista não é só um artista, ele não vende isso, ele vende o processo de influência. E isso eu fui descobrir por causa dos meus ídolos. E uma banda que eu sou absolutamente fã é R.E.M. Muito, muito mesmo. E eu olhava os caras da banda, Progeny, U2, esses caras, e eu identificava não só a sonoridade, mas eu olhava essas pessoas como uma influência para a minha vida, muito antes da era do digital. Então, era o jeito de se vestir, eram as tendências comportamentais, tendências de tecnologia, tendências de vestuário que essas pessoas... Falei, cara, um artista é um influenciador, muito antes dessa era digital. Então, quando eu já tinha entendido isso e veio toda essa era digital, falei, vou tratar um artista como um influenciador. O artista, ele não é só um cantor, não é só uma parte de música. Como que a gente influencia as pessoas? Através do discurso. E o discurso tem N plataformas. Você tem inúmeras plataformas e todas elas vêm e vão. Mas o que não muda é a influência. O artista que entende o poder de influência, que eu acredito que vai ser a força mandatória nesses próximos 10 anos no music business, é o poder de influência da sua audiência. O artista que controlar essa audiência através da sua influência vai ser o artista que vai manter a longevidade da sua carreira, aliada, lógico, com um talento artístico ali. Então, a gente identificou isso há alguns anos, criou ferramentas, explica isso para os artistas, fala, olha, não esqueça que você influencia pessoas, você precisa ter cuidado com o que você fala, como você fala e tratar o seu canal de comunicação como um veículo de mídia próprio. O canal de YouTube é a principal ferramenta disso. É um canal de televisão de propriedade do artista. O Instagram é uma ferramenta de rentabilização enorme do artista. Muitos já entenderam. Então, eles não tratam a música como o seu único produto. Bom, influência, né? Quer dizer que os artistas começaram a influenciar as pessoas agora? Claro que não. Desde os primórdios, desde antes do vinil existir, os artistas influenciavam o comportamento através do cinema, através da mídia, os programas de televisão. Os artistas sempre influenciaram, mas isso nunca se tornou um produto em favor da carreira. O que acontecia é que a mídia televisiva explorava o artista para vender os seus produtos, e não o contrário, né? Raramente você via um artista envolvido numa campanha publicitária, acontecia, mas era muito mais raro. Era mesmo a mídia que tirava proveito da imagem do artista para vender os seus produtos em programas de televisão, em programas musicais, enfim. Toda a programação da rede que descobria na música um conteúdo maravilhoso, atrativo para o seu público. O que aconteceu de diferente é que hoje em dia o artista, além da música, além de vender a música, ele vende também a sua opinião, ele vende também a sua influência. E como é que ele consegue fazer isso? Bom, ele consegue fazer isso quando ele explora bem as suas redes sociais e através dessas redes sociais ele aproxima marcas, serviços,
qualquer tipo de propaganda que encontra no artista eco. Por exemplo, eles veem um Nando Reis falando, ou uma Kel Smith falando, e falam assim, nossa, essa menina, ela tem tudo a ver com o público da minha marca. E eu acho que se eu tomá-la como aliada, eu vou conseguir fazer com que meu público goste mais do meu produto, ou melhor, conheça o meu produto se ainda não o conhece. E isso, feito com responsabilidade, é muito produtivo para os dois lados da moeda. Então a influência sempre existiu, minha gente. Agora ela virou produto em favor do artista. E como é em favor... Ah, mas ela é em favor do artista? Mas ela também é contra, ela também pode ser tiro no pé se o artista não souber conduzir esse empacotamento da privacidade dele. Se ele não souber administrar esse acesso que agora o público tem. Porque antigamente, eu vou te falar uma coisa, olha só. Na história da mídia brasileira, além dos programas de calouros, as paradas de sucesso, onde os artistas se apresentavam em playbacks, começou a aparecer dentro do jornalismo espaço musical. Em 74 foi um grande escândalo quando a primeira vez o programa Fantástico, líder de audiência, uma revista televisiva chamada Fantástico, que tinha várias sessões, na sessão de música, ela mostrou o show do Maracanãzinho, foi um fenômeno nacional, a invasão dos secos e molhados desse artista nos lares e conquistando crianças de todas as idades, dos 8 aos 80. E isso lá em 74. E no final dos anos 70, o Fantástico começou a produzir seus próprios clipes. As gravadoras conversavam com o Fantástico através de seus promotores de TV, eu fui um deles, e tentava vender a ideia de que seria muito bom fazer um clipe do artista tal para colocar no Fantástico. O Fantástico começou a produzir, iam para o ar de 3 a 4 por programa, era muito bom. Depois que se colocava aquilo no ar, o artista explodia, era muito interessante, mas ainda o artista estava a serviço da mídia, ou seja, sendo garoto propaganda de todos os produtos que eram promovidos e publicitados por aquela emissora, sem nenhum lucro pessoal, a não ser a promoção do seu próprio nome, do seu próprio produto, que era o disco, do seu próprio produto, que era o show. Só isso, mais nada. Em 90, veio a MTV, aí isso aumentou, as gravadoras começaram a investir elas próprias em clipes e bancarem, então, mas tudo isso ainda reservava ao artista a área simplesmente de ser garoto propaganda sem ganhar nada. Agora o artista é garoto propaganda, ele ganha, mas aí vem a responsabilidade. O que por um momento foi aquela coisa louca, por exemplo, eu tive o prazer e a honra de ver o Jackson 5 tocar em 73, eu era uma criança ainda, fui ao Maracanãzinho e levei um choque quando vi que o Michael Jackson era um galalau, um cara gigante. Eu tinha aquela imagem dele de pequenininho, porque a gente só via as coisas atrasadas aqui no Brasil, então esse impacto não existe mais. Você hoje acompanha o dia a dia, acompanha o artista se arrumando para fazer um programa de televisão, ele no caminho para a emissora, ele no caminho para o show, os bastidores do show, ele antes de entrar no show. Quer dizer, o artista hoje evade a privacidade dele com editoria. O importante para o artista é fazer essa evasão, ela não ser mais invasão de privacidade e acabar por detonar alguma coisa que ele não estava nem um pouco interessado em mostrar para o grande público. E agora ele faz uma evasão voluntária de privacidade com uma editoria. Isso é inteligente. Isso mostra que o artista já está preocupado com o que ele vai dizer para o seu público, pensando como o próprio Arthur falou ali, como sendo ele tendo uma própria rede de televisão. Então ele é o próprio diretor de imagens, ele é o próprio editor, ele é o próprio idealizador, ele faz tudo, ele toma conta de tudo. Isso é importante, é fundamental. O artista, e claro, evidente, né, minha gente, que o artista precisa muito refletir no que ele evade de privacidade, um reflexo da sua música. Por exemplo, você não pode ser um cantor romântico, apaixonado e ser machista. Não dá. Ser machista nas suas redes sociais. Você não pode ser um cantor sertanejo e vender essa imagem de povão e não sei o quê, e ter uma fazenda onde tem exploração de trabalho infantil. O trabalho escravo, você não pode. Você não pode, por exemplo, como a Rihanna fez com a Nivea, promover um produto que é gerado no terceiro mundo com semi-escravidão infantil. Você não pode, você tem que prestar atenção. Existem histórias engraçadas, por exemplo, o Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho sempre foi sincero quando ele promoveu cerveja, porque ele é um grande bebedor de cerveja. Mas ele não bebia Nova Skin. Então ele foi contratado pela Nova Skin.
Eu lembro que a gente estava na reunião um dia e veio aquela notícia de que um paparazzi fotografou o Zeca Pagodinho bebendo Brahma, quando ele já estava com a campanha da Nova Skin no ar. Depois ele parece que ele foi mais esperto e começou a botar o conteúdo Brahma dentro da embalagem Nova Skin para poder tomar a Brahma dele à vontade e não quebrar os contratos de publicidade. Isso é uma história engraçada só para ilustrar. Então, assim, é preciso ter editoria, minha gente. Se você, desde pequenininho, tá? Desde quando você é artista pequenininho, que tem sua rede social, tudo que você fala tem que corresponder à sua verdade. Lembra sempre que eu falo sempre, a verdade é o seu melhor produto. A verdade tem que estar nas suas canções, a verdade tem que estar na sua comunicação através das redes sociais, para que uma coisa não contradiga a outra. Não dá para o cara escutar uma música sua e falar assim, pô, que genial, não sei o que, aí vai ver o que você fala na internet, você só fala bobagem. Entendeu? Não fala nada coerente com o que está rolando na música, ou ao contrário, o cara conhece um cara super bem posicionado, bacana, não sei o que, na rede social, eu vou conhecer a música desse cara, vai ouvir nada a ver, a música com outro padrão de qualidade. Então você tem que ser coerente o tempo todo, isso é muito importante. É aquilo, tem que ter responsabilidade com a mensagem. Quanto mais você vai angariando o público, maior a sua responsabilidade. Mais atento você tem que ficar ao seu discurso. Quer se posicionar politicamente? Eu sou contra essa palavra. O artista não pode se posicionar politicamente. A gente ficava dentro de gravadora muito preocupado quando o artista tomava algum tipo de partido. Mas assim, agora fora da companhia, eu acho que o artista tem que tomar partido se quiser. Ele pode ser apolítico. Se ele quiser, pode ser apolítico. Mas o artista, se ele quiser ser político, seja, tenha noção de que quando ele decide se pronunciar politicamente, ele está tomando um lado, tomando um partido. E num mundo, não estou falando nem no Brasil, estou falando no mundo, num mundo tão polarizado como agora, é uma grande responsabilidade caminhar em direção a alguma coisa ou caminhar em direção a outra. Muita responsabilidade. É normal, a gente sabe muito bem, que os artistas, de uma maneira geral, tendem a serem mais humanistas e eventualmente tendem a ser mais de esquerda e menos de direita no pensamento do trono político. Eu não estou falando aqui, não estou jogando méritos. Então, assim, tem que saber que quando compra um discurso, ou compra um candidato, ou promove um candidato da esquerda, ele vai eventualmente ter todo o lado do público ligado à direita do pensamento político contra ele. Isso é uma coisa que tem que se pensar. É mais uma editoria que você tem que fazer dentro do teu pronunciamento público. Você tem que se pronunciar de maneira coerente. E quando você se associa a marcas ou produtos, tem que prestar atenção. Eu lembro que o Pelé, que ele gostava de música, ele participou de um disco do Trem da Alegria, se não me engano, e aí encontrei com ele algumas vezes na TV Manchete e tal. E era muito difícil, muito complicado. Você nunca ia conseguir fotografar o Pelé com um copo de bebida na mão. Não ia. E se você tivesse com um copo de bebida do lado dele, ele não tirava foto. Ele tinha essa consciência. Ele era um atleta, ele tinha que dar o exemplo. Então você é artista também. Você é um artista, você tem que dar o exemplo. Exemplo de quem? Seu exemplo. Não é dar exemplo no sentido careta. Dá o exemplo de você. Quem eu sou? Então, assim, eu vou ter responsabilidade em tudo que eu fizer. Porque eu tenho que me ater, tenho que ficar coerente com o meu discurso musical. É o que o seu público espera de você. Então, atenção com essas colaborações com marca, para elas não te contradizerem e não te darem um tiro no pé. Eu acho que é isso que você tem que ter na cabeça agora. Uma coisa não pode acontecer, você está fora da rede social. Não pode. Os artistas mais envergonhados, como por exemplo Chico Buarque, como por exemplo Milton Nascimento, estão aí na rede social. Eles não precisam ficar falando o tempo todo para a rede social. Eles têm uma equipe e produzem conteúdo de rede social. Então você tem que estar, porque hoje em dia você sabe, se não está na rede social, você morreu. Morreu. E o fulano que morreu, sumiu. Pois é. Então assim, você tem que estar na rede social. Inventa a sua editoria, torna ela coerente com o seu trabalho e vice-versa. Aí você vai estar no caminho certo.